Em 1666, 1666, um filósofo inglês publicou um livro chamado Um Esforço Filosófico no Sentido da Defesa da Existência das Bruxas e das Aparições. Esse livro era um livro que tentava contra-argumentar ali, opor uma certa resistência a um movimento que estava crescente ali na Inglaterra, que era o ceticismo em relação às bruxas e às bruxarias. Muitos filósofos nesse contexto, né, em meados aí do século XVII para frente, já tratavam muitos casos de bruxaria como resultado, na verdade, de alucinações ou de doenças mentais ou então de mentiras propriamente, né, calúnias. Só que esse filósofo específico que publicou esse livro que a gente está falando, que é o Joseph Glanville, ele acreditava que esse ceticismo ele era muito perigoso religiosamente e ele era também cientificamente inadequado. Então ele publica esse livro em 1666 não só para provar que as bruxas existem, mas também para tentar explicar, propor teorias, inclusive experimentalmente comprováveis, verificáveis, de que o fenômeno da bruxaria era real. O diabo estava de fato por aí, utilizando pessoas para acabar com a cristandade por dentro. Então, nesse vídeo, a gente vai tentar entender por que um filósofo aí, inglês, ligado inclusive à chamada nova ciência, experimentalista, mecanicista, inclusive um dos primeiros membros da Royal Society de Londres, se embrenhou aí nessa controvérsia, né, acerca das bruxarias e como que ele tentou argumentar de fato que a bruxaria acontecia. Para isso, a gente vai dar uma olhada nesse livro dele, nas ideias presentes ali e principalmente em uma teoria específica que ele propõe, que ele acredita que é a melhor teoria, inclusive, dele a respeito da bruxaria, que é a teoria dos vapores venenosos. Então apertem os cintos aí, porque realmente o nível de estranheza desse vídeo vai ser bem alto. Bom, para começar então, como eu disse, esse é um contexto em que o ceticismo em relação aos casos de bruxa ali que alimentaram e ainda alimentavam a caça às bruxas, né, que a gente já viu em maiores detalhes em outro vídeo aqui da série, estavam começando a ser colocados mais rigorosamente assim à prova por alguns filósofos. E mesmo alguns filósofos que acreditavam na possibilidade da bruxaria, muitos deles acreditavam que a maioria dos casos era mentira, né? O Robert Boyle, por exemplo, que é uma das figuras mais importantes na fundação ali da Royal Society de Londres, né? Uma das primeiras sociedades modernas científicas da história, dizia acreditar que pelo menos 19 em 20 casos de bruxaria eram falsos. Então a primeira preocupação do Glanville nesse livro, né, o esforço filosófico para a demonstração da existência das bruxas, é tentar justamente aumentar a credibilidade, né, argumentar a favor da credibilidade dos testemunhos que haviam acerca dos casos de bruxaria. Então a primeira parte do livro, na verdade, é um relato de uma infinidade de testemunhos que ele coleta, principalmente testemunhos oculares ali ou corroborados por figuras de alto prestígio social. A gente viu no vídeo anterior da série que a nova ciência, né, que estava surgindo no período, valorizava muito a questão dos testemunhos de gente confiável, né, principalmente os gentlemen. Então é exatamente isso, e nesse espírito da ciência moderna, que o Glanville vai construir a primeira parte do livro, né, colocando esses testemunhos de pessoas confiáveis acerca de fenômenos de bruxaria. Só que ele não para por aí, né? Ele decide propor ele mesmo uma série de experimentos, ou melhor, de teorias experimentalmente verificáveis, ou seja, também no espírito aí da nova ciência, né, da ciência moderna que se desenvolvia ali na época, para atestar empiricamente a existência da bruxaria e também para conhecer, entender os mecanismos pelos quais a bruxaria funciona. E a teoria que ele vai dar o maior destaque entre as várias teorias que ele propõe é a teoria dos vapores venenosos. Para entender essa teoria, a gente tem que antes entender um aspecto tradicional ali da bruxaria, ou pelo menos da teoria sobre as bruxas na Inglaterra, que era uma ideia bem peculiar mesmo da Inglaterra, não ocorria tanto na Europa continental, que é a ideia dos familiares, que eram basicamente animais, principalmente ali gatos pretos, corujas, né, animais associados ao mau agouro, ao azar, ao diabo, e esses animais incorporariam ou seriam a própria corporificação ali de demônios e espíritos malignos que ajudavam as bruxas a realizarem ali os seus processos. Inclusive, nos processos de perseguição a bruxas na Inglaterra, uma evidência legal que foi bastante utilizada era a marca do diabo, o que era chamado de marca do diabo, que era verificar no corpo da bruxa se havia alguma marca de mordida de animal, porque, segundo essa ideia dos familiares, os familiares sugariam o sangue da bruxa, né? Com uma forma assim, ou de selar o pacto das bruxas com o diabo, ou de se nutrirem mesmo, né, desses espíritos, se nutrirem ali da energia vital da bruxa em troca
dos poderes que eles ofereciam. E apesar dessa ideia dos familiares ser algo tradicional do fenômeno ali da bruxaria na Inglaterra, desde o período do final do período medieval, o Joseph Glanville vai adicionar algo novo nessa teoria, que é a ideia de que o familiar não só suga o sangue da bruxa, mas ele também inocula, exala um outro fluido, né, que seria esses vapores venenosos ou fermento venenoso, e isso alteraria a própria compleição física da bruxa, a condição médica da bruxa, o equilíbrio humoral da bruxa. E essa alteração física ou até química, né, do corpo das bruxas poderia ser algo que explicava alguns fenômenos relatados ali nos depoimentos recolhidos ali durante a caça às bruxas. Para citar as próprias palavras do Glanville a esse respeito, né, ele diz o seguinte, que o familiar não apenas suga a bruxa, mas na ação, nessa mesma ação, infunde um fermento venenoso nela. E ele continua também dizendo, em outra parte, que o espírito maligno, tendo exalado um vapor vil no corpo da bruxa, pode macular seu sangue e espírito com uma qualidade nociva, e então sua imaginação infectada, né, a imaginação da bruxa, intensificada pela melancolia e por esta causa pior, né, esse vapor inserido nela, pode causar muito dano. Então repare aí na palavra melancolia, por exemplo, fazendo referência à teoria humoral que a gente discutiu também já num vídeo aqui dessa série, e a relação colocada pelo Glanville de que a alteração dos humores, essa mudança corporal, física, gera efeitos psicológicos, comportamentais, né? Também relacionado à questão dos humores e do temperamento. Mas voltando lá à argumentação do Glanville sobre o poder explicativo dessa teoria, ele vai destacar 4 pontos que essa teoria poderia ajudar a explicar. O primeiro deles é por que as bruxas, ou as pessoas que se tornam bruxas, seriam mais suscetíveis a serem tentadas pelo diabo e tentadas a cooperar com o diabo do que a maioria das outras pessoas. Isso, para o Glanville, teria a ver justamente com essa dose extra de melancolia, do humor melancólico, né? A bilis negra recebida pela bruxa nesse ritual de inoculação de vapores pelo familiar, que tornaria a sua psicologia, a sua mente mais vulnerável, né? Mais cabeça fraca, por assim dizer. E daí o diabo poderia operar uma série de ilusões muito facilmente sobre essa pessoa, inclusive a ilusão de que a bruxa é que produzia os efeitos miraculosos ali, que se observavam, como por exemplo fazer chover granizo ou chuva ácida nas plantações, ou afetar a saúde de alguém usando palavras mágicas, por exemplo. Para o Glanville, na verdade, tudo isso é uma ilusão que o diabo ou os demônios provocam nas bruxas, mas quem opera o efeito de fato, quem prejudica a colheita ou afeta a saúde de alguma pessoa, é o próprio demônio. E é interessante, até meio paradoxalmente aqui, notar que o Glanville se mostra cético em relação ao poder das bruxas, né? Na verdade, ele vai dizer que quem é poderoso mesmo para fazer o mal é o diabo. E as bruxas estão apenas ali iludidas, achando que elas é que estão, por meio ali das suas poções, das suas combinações de coisas nos caldeirões, etc., causando algum mal. O segundo ponto que o Glanville acreditava que ajudava a explicar com essa teoria era como que as bruxas voavam para os sabás, né, as reuniões de bruxas que a gente discutiu lá no vídeo sobre caça às bruxas, sem que o seu corpo saísse do lugar. E esse ponto é muito importante, dado o contexto ali da época, que era que já havia muitos testemunhos ali no século XVII que bruxas haviam voado para os sabás, ido a essas reuniões de bruxas, mas eram vistas dormindo nas suas camas. Então, muitos céticos vão apontar isso como uma contradição, como uma calúnia sobre a bruxa, ou se é a bruxa que está confessando isso, uma questão de alucinação ou doença mental. Mas o Glanville vai dizer que não, na verdade, as bruxas vão sim aos sabás e dormem nas suas camas ao mesmo tempo. Essas duas coisas acontecem simultaneamente. E como que ele explica isso? Segundo o Glanville, era justamente esse vapor exalado ali pelo familiar sobre a bruxa e absorvido pelo corpo da bruxa que permitia que ela continuasse viva mesmo com a alma dela do lado de fora do corpo. Então a bruxa conseguiria projetar a alma, retirar a alma do corpo, e esse vapor ficaria no corpo mantendo os humores equilibrados, de forma que quando a alma voltasse lá do sabás, e a alma tem uma fisicalidade aqui, né? Ela é, de certa forma, material, mas quando a alma volta para o corpo ainda estava conservado, dada essa capacidade dos vapores venenosos de manter o equilíbrio dos humores mesmo na ausência da alma. E se isso parece estranho, a coisa fica ainda mais estranha quando Glanville diz que essa mesma propriedade dos vapores venenosos de possibilitar essa
autonomia da alma em relação ao corpo é o que possibilita que as bruxas também assumam formas de animais. Mas, infelizmente, ele não desenvolve tanto esse ponto. Agora, um ponto que o Glenville desenvolve bem, e que é a terceira questão aqui que ele pretende esclarecer com essa sua teoria dos vapores venenosos, é a questão do mal olhado do qual a bruxa é capaz. Essa coisa do mal olhado, inclusive, tem uma história interessantíssima, assim, que remete desde a antiguidade, mas para nós aqui nesse contexto interessa entender que muitas pessoas consideravam que o mal olhado, né, essa força que as pessoas tinham de provocar efeitos negativos nos outros olhando, ela tinha uma certa explicação física. Os olhos, de alguma forma, emitiriam ali algum tipo de partícula ou raios que poderiam afetar as outras pessoas, né? E isso tem a ver com uma teoria sobre a visão, né? Uma teoria óptica de que, diferente do que hoje a gente entende, né? De que a luz entra no nosso olho, ou seja, de que a visão funciona por intromissão, muitos filósofos acreditaram ao longo da história que a visão funcionava por extromissão, de que os olhos emanavam algum tipo de coisa que tocavam o mundo exterior e voltavam com essa informação para o nosso corpo. Então, se o olhar seria capaz dessa espécie de tato, por que ele não seria capaz de tatear ali de forma mais prejudicial, contagiosa, afetando também o mundo exterior? Então, assim, só para dizer que a ideia do mal-olhado tinha uma certa legitimidade até científica no período. E o Glenville, com a sua teoria dos vapores venenosos, vai adicionar a essa teoria do mal-olhado por meio da extromissão óptica, digamos assim, dizendo que a partir do momento em que a bruxa está repleta desses vapores, ela exala também esses vapores, né? Então, no seu processo de visão, ela emana também esse vapor recebido pelos familiares, né? Esse vapor maligno, de efeitos malignos, sobre o alvo, né? O Glenville vai escrever nessas palavras: os vapores venenosos que o espírito maligno exala na feiticeira é atirado no alvo e aumenta a melancolia do novo receptor. Então, da mesma forma que os demônios afetariam a bruxa por meio desse meio humoral médico, a bruxa também afetaria os outros pelo mesmo mecanismo. E finalmente a quarta e última questão principal ali que o Glenville visava explicar por meio dessa teoria, era porque que a maioria das bruxas eram mulheres. Segundo ele, isso teria a ver com o fato, né, supostamente o fato, de que as mulheres naturalmente tinham maior proporção de melancolia, ou maior proporção de bilis negra na sua composição humoral, corporal. E como os vapores venenosos eram também de natureza melancólica, essas mulheres mais melancólicas tinham maior receptividade a esse humor que já era característico delas. Bom, mas enfim, eu estou trazendo essa teoria do Glenville, né, e esse livro do Joseph Glenville, só para ilustrar o fato de que havia figuras altamente proeminentes ali na sociedade inglesa, né? O Glenville, como eu disse, foi um dos primeiros membros da Royal Society de Londres, que não só acreditavam em bruxaria, mas também defendiam cientificamente, segundo a sua concepção de ciência ali, e não muito distante da concepção de fato da ciência da época, da ciência moderna da época, a existência desse fenômeno. E vale frisar aqui que o Glenville não foi de forma alguma o único filósofo, a única figura associada aí à filosofia natural e às ciências que estaria envolvido ali no processo de caça às bruxas e na discussão filosófica e teológica sobre as bruxas e a bruxaria. Inclusive, houve até um movimento encabeçado ali pelo Glenville para encorajar a Royal Society a dedicar parte dos seus fundos, né, dos seus recursos e da sua capacidade intelectual para cartografar o mundo espiritual da bruxaria, né, nas palavras, inclusive, do Glenville, esse mundo desconhecido que ele comparava à América, né, da mesma forma que a América, o continente americano, havia sido descoberto ali há não muito tempo, o continente espiritual oculto das bruxas e da bruxaria também deveria ser cartografado pelos cientistas da época. Mas a Royal Society acabaria não levando essa ideia à frente e, de fato, com o passar do tempo, a questão da bruxaria ficaria relegada completamente ao lado de fora da ciência e a ciência moderna acabaria se desenvolvendo de fato, deixando essas questões, né, do chamado sobrenatural fora dos seus campos ali de investigação. Ah, e eu estava quase esquecendo de falar aqui como que essas teorias do Glenville poderiam ser experimentadas, né? Porque eu falei que ele estava propondo teorias verificáveis experimentalmente, e isso tem a ver com os avanços científicos que estavam acontecendo na época sobre o estudo do ar, né? Da composição do ar, da percepção de que o ar era um composto, na verdade, né? Porque
tradicionalmente o ar era um elemento, era uma coisa única. Mas nesse período várias figuras já estavam fazendo uma série de experimentos que mostravam que o ar era um composto, né? Por exemplo, hoje a gente sabe do oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, etc. Então, encorajado por esses avanços na compreensão dessa realidade complexa e invisível, né, que é o ar, o Glenville acreditava que em breve o ar poderia ser analisado ali de forma a provar se os vapores venenosos estavam ou não presentes em certas pessoas, comprovando ou não a sua relação com a bruxaria, com espíritos malignos e com os familiares. Mas enfim, né, eu acho que já tá bom de falar de teoria dos vapores venenosos por hoje. Se você achou esse vídeo interessante, continue acompanhando aqui a série sobre magia, ciência e religião na Europa moderna. Clique aí no gostei, se inscreva no canal, comente, etc. E nos vemos aí nos próximos vídeos. Valeu!